Estreando no nosso programa hoje a presença do chefe Neymar Strack. Seja muito bem-vinda. Acertei a pronúncia, Neymar? Aceito. Prazer tê-lo aqui conosco. Viu que seja a primeira de muitas participações. Você veio de onde? Eu vim do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Isso. Que delícia ter um representante aí da região de vocês aqui, Tominho. Olha, bom demais. Mas você está morando aqui na região ou veio a passeio? Eu moro aqui já fazem 13 anos. 13 anos. Isso. Você adaptou bem? Muito bem. O que na culinária te chamou mais atenção? O que é mais diferente? Olha, eu acho que tudo na vida a gente passa por experiências, né? E a culinária sempre foi presente na minha vida desde dos meus 15 anos. E aí, há pouco tempo, eu decidi partir realmente para a cozinha e me tornar um chefe e acompanhar sempre o pessoal aí fora, né? Legal. E E sempre você que veio do Rio Grande do Sul, aqui no estado de São Paulo, teve alguma coisa, de repente, que você sentiu essa diferença na hora, inclusive, de trabalhar? Ou não? A adaptação foi bem tranquila? A adaptação foi tranquila, Que né? muda O muito, pessoal né? As aqui regiões é têm as suas bem- comidas típicas, Isso. ingredientes típicos. O pessoal gosta de bastante novidades, né? Então a gente sempre está trazendo alguma coisa interessante para todos aí. Legal. Vamos ensinar então para o nosso Vamos lá. público. Hoje a sugestão do chefe Neymar Strack é o peito de Chester. Opa! Peito de Chester, recheado com creme de brie e farofa natalina. Relação de ingredientes, Neymar, o que você Vamos usa? lá. Primeiramente, o peito de Chester, né? Geralmente ele já vem temperado. Tá. A gente pode usar para temperar ele no processo, uma pimentinha do reino para acrescentar, algumas ervas frescas, né? Seguinte, a gente vai fazer o recheio utilizando o queijo brie, o requeijão cremoso e um creme de leite fresco. Acompanha um pouquinho de salsinha, né? Para dar uma diferença, uma corzinha no nosso recheio. Legal. Após isso, a gente vai fazer um empanamento tradicional e fazer a farofa natalina, né? Já que estamos perto do Natal, escolhi algumas frutas bem tropicais assim e dá um sabor muito legal na farofa, tá? Quais Uma as farofinha frutas que doce. você está optando? Então a gente tem aqui o damasco, um figo, o abacaxi, pêssego, a cereja, nozes, amêndoas e a uva passas. Vai ficar tá? bem colorido, né? Vai ficar bem Isso. bonito. Legal, vamos Nosso começar a Natal. preparação do prato? Vamos lá. E aí o pessoal de casa também vai acompanhando a execução da receita. Isso. Que pode ser uma sugestão para as festas agora de final de ano. Com certeza vai ser. Vamos lá, a gente vai começar com o peito de Chester, primeiramente, certo? Com a faca de desossa, o pessoal costuma ter em casa, a gente vai fazer uma introdução, né? Sempre procurando para não cortar as laterais do peito, né? Um processo bem simples, às vezes o pessoal pode achar que é meio complicado, mas não, tá? Então a gente faz um corte, primeiro de um lado, depois do outro, introduz a faca um pouco mais adiante, até chegar. Sempre com a pontinha do dedo vai acompanhando, né? Para ver até onde a faca vai. Procurar também não abrir muito a cavidade, para que o recheio depois não saia, Tá. certo? Então vamos lá. Primeiro processo está feito. Abrimos a cavidade, certo? Como eu falei, o peito já vem com algum tempero, geralmente de fábrica. Se não tiver, pode temperar com sal, pimenta do reino, a gosto seu de casa, correto? Então aqui a gente vai só dar um aroma para ele. Vamos utilizar um pouquinho de tomilho, tá? A gente vai fazer um temperinho aqui, um pouquinho de alecrim, tá? Isso vai, tudo é a gosto, né? O pessoal Se a pessoa pode ficar à preferir vontade, outro isso. ingrediente é só substituir, né? Tá? Isso de cada um. A gente vai fazer o temperinho aqui, Tomilho e alecrim. certo? Isso. Isso é uma sugestão minha, né? A gente pode usar a pimentinha do reino, que é muito legal, gostinho, certo? Temperamos nosso peito, vamos deixar ele reservado. Tá. E vamos para o nosso recheio, tá? Então, vamos pegar o queijo brie, já picadinho, tá? E é tipo do recheio que é impossível ficar ruim, né? Isso. Gente, requeijão cremoso, queijo brie, sensacional. Exato. Então vamos lá, a gente vai fazer a mistura deles, dos ingredientes aqui, né?
Lembrando que a gente vai utilizar um pouco desse recheio para rechear o nosso peito e o restante a gente vai dar uma aquecida nele e servir ele no prato junto com a apresentação do nosso como se fosse peito. um molhinho assim, você Isso, usa? a gente né? vai fazer uma camada no prato e vai colocar o Você peito faz uma por caminha. Isso. Com esse molho, com esse recheio, e aí põe a carne em cima. Exato. Vamos lá, acrescentando o creme de leite, tá? Eu costumo colocar um pouco, então a quantidade aí que a gente colocou na nossa receita, a gente deixa um pouquinho para finalizar ele depois. São 100 gramas do queijo brie, 100 gramas do requeijão cremoso Vamos e 100 acrescentar, ml do creme de leite fresco. vamos acrescentar a salsinha aí, também é a gosto, tá, pessoal? Para todos de casa aí, isso são sugestões, tá? Então, assim, a gente fez e é muito delicioso. Vocês vão ver que o resultado é muito bom. Realmente fica muito cremoso. É aqueles que tem que repetir. Isso. Finalizando o nosso recheio, certo? Como a gente vai utilizar do empanamento e vai fritar, já é bom a gente ir aquecendo o nosso óleo, tá? Deixando ele numa temperatura entre 140 e 150 graus para que ele vá fritando devagarinho e atinja o próprio ponto de cocção dentro. E a gente vai Neymar, eu vi que finalizar. você trouxe um termômetro. Mas Isso. geralmente o pessoal em casa não tem um termômetro. Como é que ela sabe que atingiu essa temperatura Então, que você recomendou? aqui, Tem uma dica? ela já deve estar chegando nessa temperatura. A gente vai fazer o teste aqui, ó. Tá? Ele vai começar a surgir algumas ondulações no óleo, né? Atingindo essa temperatura, sempre no fogo baixo, tá? Para ele ir fritando devagarinho, realmente, para que ele frite por inteiro. E a gente só finaliza ele no forno, né? Para deixar ele bem cremoso e suculento. E aí a dica então, para quem está em casa e não tem o termômetro, essas ondulações que você comentou no Isso. óleo. Tá. A gente consegue ver ele no fundo. Aqui está faltando um pouquinho para atingir, eu vou aumentar um pouquinho o fogo aqui, né? E a gente vai conseguir chegar na temperatura. Tá. Bem, então vamos lá. Feito isso, a gente vai começar a fazer o início do nosso recheio, tá? Abrindo a cavidade aqui, a gente começa a introduzir, né? Esse é um processo um pouco demorado, tá? Como o nosso tempo é um pouco curto, eu já trouxe um preparado, já fechado. Eu vou ensinar o passo legal, a passo tudo para o prontinho. pessoal, né? Vocês vão verificando que não é tão difícil. Só tem que colocar a mão na massa, né? Legal. Tudo bem? É bom que você já trouxe um ali prontinho, recheadinho. Isso. E aí A gente depois já- é só empanar. Exato. Tá. A gente faz o processo do empanamento, a gente frita ele para deixar na coloração para o pessoal de casa ver realmente a cor, né? O ponto que ele tem que chegar. E aí a finalização no forno, né? Aí acho que a gente colocou 10 minutos a 180 graus, que realmente, né? Os fornos variam de forno para forno, né? A temperatura. Então a gente pôs um tempo aproximadamente aí de 10 minutos, pode levar um pouquinho mais do que isso, dependendo do forno, de cada forno que se tem em casa. Perfeito. Então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente passa também as orientações para você fazer a Bem. farofa com esse mix Isso. que o Então Neymar vamos lá. sugeriu pra gente. A gente já fez o recheio aqui, vamos fechando ele devagarinho, lacrando, né? Ah, você põe um palitinho. A gente vai fechando com um palitinho. Quanto menor a cavidade, para não fugir tanto o recheio. Tudo bem? Então vamos lá. Esse aqui, mais ou menos o ponto. Mostrei o passo a passo para vocês. Eu vou pegar o meu que já está prontinho e a gente vai começar a fazer o empanamento tradicional. Certo? Começamos pela farinha de trigo, né? A gente vai colocando aqui devagarinho, tá? Isso vai fazer um pouquinho de sujeira em casa, mas realmente vale a pena, tá? Vou utilizar aqui para finalizar, tá? A gente vai passar ele no ovo.
Bem. Passamos no ovo. E a gente vai passar ele na farinha de rosca. Farinha de trigo, ovo e, por último, farinha de Farinha de rosca. rosca. Panamento tradicional aí. Ele dá uma crocância legal. E aí, frigideira. No nosso caso, a panela, né? Isso. Que tem bastante óleo. Ele é maior. O bom é peito do cobrir ele, né? Ele frita por igual, né? Aqui a gente não vai ter tempo de fazer essa Isso. fritura, mas em casa, mais ou menos, eles vão deixar fritando por quanto tempo? Até pela sua experiência, Neymar. 5 minutos aí, se a temperatura do forno estiver, do óleo estiver legal, Tá, uns 4 a 5 minutos, desde que ele vá fritando, né, devagarinho. legal. Tudo E aí eu bem? vou tirar do óleo e vou colocar Ele vai no forno. direto pro forno. E aí no certo? forno mais uns 10 minutinhos, certo? 10 minutos dependendo do forno, né? Sempre bom. A temperatura legal seria aqui a gente fazer o processo correto da fritura, que ele já vai atingir a cocção legal. E o forno realmente para esquentar ele bem por dentro e fazer o recheio. Né? Vamos tirar o nosso do forno também? E a gente tem ali 2 minutinhos, Neymar, Vamos mas lá. eu queria que você passasse pra gente Tudo a bem. farofa. Eu vou fazer a farofa Essa rapidinho misturinha. aqui, certo? Um pouquinho de azeite, certo? E aí a gente vai colocando as frutas. Vamos lá. Que é só misturar, né, os ingredientes. Vamos acrescentando as frutas aqui. Deixa eu pôr mais pertinho de você. Reforçando, a gente tem o figo, a cereja, o abacaxi, O damasco, uva passas, as nozes, né? Farofa crocante. É muito legal e muito saborosa. Opa, esse dente aqui. Tudo bem? Teve um Vamos fiozinho de lá. azeite, né, antes. Fiozinho de azeite, deixa dar uma fritadinha, né? Aumentar o foguinho aqui. O nosso final aqui também, vamos colocar um pouquinho do queijo brie. Vamos dar uma derretida nele. Que é o mesmo né? que você recheou, você Exatamente, reserva para um pouquinho. fazer a caminha, Legal. certo? Então vamos lá. Aqui, deixa eu dar uma fritadinha aqui de leve, pessoal, aí. Ele fritando, né? A gente vai acrescentar a farinha. Para farofa, farinha amarela. Isso, farofa, farinha amarela. Feito isso, acrescentamos aqui, a gente vai tirar do forno, eu vou fazer um Tá. processo aqui para servir para você. Só para o pessoal ver a textura, como ele fica. Ver se dá tempo. Delícia. O Chester já é uma delícia. Recheado, Né? então. Então vamos lá. Bom ao quadrado. Vamos pegar a faca. Lembrando de tirar os palitinhos, né? Ah, é verdade, né? A gente vai fazer um corte aqui. O pessoal de casa ver como ele está suculento dentro. Reforçando para farofa, é só você misturar todos os ingredientes. Isso. Primeiro você põe um fiozinho de azeite e as frutas. Exato. Uma fatia do abacaxi picado, pêssego, figo, cerejas. Pode pôr um pouquinho das oleaginosas, as castanhas, nozes, amêndoas. E Exatamente. aí depois acrescenta uma xícara de chá da farinha amarela. Isso. Farofinha pronta. O nosso Chester recheado, o recheio do Chester a gente usou 100 gramas do queijo tipo brie, 100 gramas do requeijão cremoso, 100 ml do creme de leite fresco. Se você quiser, você pode temperar também o seu Chester. Nós optamos pelo tomilho e pelo alecrim. De repente você pode usar um outro temperinho, uma outra erva da sua preferência. Lembrando que ele já vem, né, na maioria dos casos temperados, mas a gente gosta de aromatizar um pouquinho mais, Isso. né, Neymar? Tudo bem. Eu vou servir aqui para você. Delícia. No nosso que já está pronto, a nossa farofinha aqui, eu vou fazer. Lembrando que você pode servir desse jeito, ou você pode servir individualmente, né? Então a gente fez um pouquinho da farofa, vou servir para você experimentar o nosso prato, certo? Ai, esse tirado do forno, quentinho. A Ai, que gente espetáculo, faz isso. aquele queijinho derretendo. Tudo bem? Arrasou. Deixar aqui para o pessoal ver de Obrigada, casa como Neymar. ele fica, tá? Gente, é com Fique à essa vontade. imagem tão sensacional que eu me despeço de vocês de casa. E esse queijinho derretendo, se alguém em casa estava tentando resistir, tenho certeza que depois dessa imagem já desistiu. Gente, ótima dica, hein?
agora para ceia de Natal, você que estava buscando uma inspiração, tá aí. Mais uma dica do quadro Bom Sabor. Obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Volte sempre. E para você que está em casa, aquele tchau do jeito que eu mais gosto.